E aí, povo abençoado, como é bom estar com vocês, mais um programa aqui no nosso momento de reflexão. É tão bom saber que você está aí nos acompanhando todas as semanas, ou até mesmo você que está começando a nos acompanhar a partir de hoje. Seja muito bem-vindo a esse nosso tempo de reflexão, sempre baseado na Palavra de Deus. Hoje eu quero contar um pedaço da história de um cara assim muito conhecido na Bíblia, e foi ele que inspirou a mim e a minha esposa a colocarmos o nome do nosso filho, que é um cara na Bíblia chamado de Daniel. Inclusive tem até um livro da Bíblia com o nome dele. Daniel foi um cara fantástico, um cara super novo, e foi tão destaque onde ele morava, na geração dele, que esse destaque todo que ele teve, ele terminou despertando ciúme, inveja, pessoas com orgulho ferido, pessoas se sentindo ameaçadas, achando que Daniel poderia tomar o lugar delas. Enfim, Daniel ele morava num lugar chamado Babilônia, e aí ele mais vários jovens, entre eles alguns amigos, a maioria que ele foi conhecendo no dia a dia, eles foram chamados para trabalhar para o rei na época. E aí ele fez uma amizade muito boa com um rei chamado Dario. E o Dario ele tinha um carinho especial por Daniel, dentre tantos jovens que tinham lá na época, na Babilônia, para trabalhar a serviço deles. E eles trabalhavam mais na área da ciência, alguns trabalhavam na área de magia, interpretação de sonhos. Então tinha um apanhado de atividades, né, que os jovens eram distribuídos. E Daniel ele se destacou muito pela inteligência, pela integridade, pelo caráter. E essas características fortes e marcantes de Daniel nos inspiraram a colocar o nome do nosso filho, porque era um cara cheio de caráter, de integridade, um cara muito correto, um cara que buscava a Deus todos os dias. E interessante que a Bíblia diz que 3 vezes por dia Daniel ele tinha um tempo a sós para orar a Deus. E ele subia ao quarto dele, ia no primeiro andar, abria a janela na direção de Jerusalém, e ali ele dobrava os joelhos e começava a orar ao Deus de Israel. Porque lá na Babilônia eles adoravam muitos deuses, né? Então, mas Daniel ele se manteve íntegro, ele se manteve fiel à fé dele, a fé que os pais e os antepassados tinham ensinado, a fé no Deus de Israel. E quando ele foi se destacando diante do rei e tendo esse carinho, essa atenção toda especial, aí foi levantando os ciumentos, os invejosos, pessoas que não conseguiam ter o mesmo carisma que Daniel, pessoas que não conseguiam ter o mesmo caráter, nem a mesma integridade de Daniel, estava ali mais pelo interesse, mais pelo status, estava ali mais pelo dinheiro que recebiam do rei, mas não tanto pela integridade, pela seriedade que Daniel tinha. E aí, por conta disso, sabendo que Daniel 3 vezes ao dia, ele tinha um tempo a sós para orar e conversar com Deus, e aí juntaram alguns que chegaram até o rei e falaram: rei, nós queremos te honrar, mas na verdade eles não estavam querendo honrar coisíssima nenhuma ao rei. Mas eles disseram: nós queremos te honrar e nós queremos que toda a nação se dobre, se curve diante do Senhor, pelo menos por 1 mês. Renda ao Senhor toda adoração, todo louvor, se prostrem, qualquer oração, qualquer pedido tem que ser feito diretamente ao Senhor nesse curto intervalo de tempo. Só que eles já estavam com aquelas segundas intenções, né? Nós vamos fazer isso porque certamente Daniel ele não vai acatar a esse decreto, caso o rei aprove, e aí nós vamos colocar como punição ser lançado na cova dos leões. Então eles já fizeram isso não por causa do amor, e respeito e admiração pelo rei, mas eles estavam querendo fazer aquilo para dar um fim na vida de Daniel. Segundo as intenções, naquela mensagem, nas entrelinhas que o Dario não conseguiu enxergar a real motivação dos caras. E aí ele foi
seduzido por aquele jogo de conversa, os caras ali bajulando ele e tal, e aí ele se deixou levar por aquela conversa e ele disse, feito, então vamos lá, vai ser por um curto período de tempo, então eu topo. E aí eles prepararam o documento, e aí o rei Dario assinou. Na época eles tinham aquele anel que eles carimbavam, né? Colocavam o carimbo e tal, tá lacrado e agora já é. E aí os caras correram até a casa de Daniel e ficaram lá escondidos, esperando. A qualquer momento o Daniel vai abrir a janela do quarto dele e quando ele abrir a janela a gente já sabe, ele vai estar orando não ao rei, mas ele vai estar orando a esse Deus que ele serve. E naquele mesmo dia, Daniel, como sempre, ficou sabendo do decreto, mas ele foi para casa, foi procurar a Deus em oração, e eu acredito que dentre aquela oração que Daniel fez, ele deve ter dito, Deus, olha, eu corro o risco de perder a minha vida, de ser lançado na cova dos leões, mas que eu seja, contanto que eu não fira o meu relacionamento com o Senhor. Contanto que a minha fé, a minha devoção e a minha entrega ao Senhor diária não seja interrompida. E ele manteve ali o cronograma dele de todo dia, de buscar a Deus um tempo em oração. E aí os caras pegaram ele em flagrante, já sabiam que isso ia acontecer, leva até o rei Dario. E aí o rei Dario, quando percebe o que fez, diz, não acredito. Não acredito que eu concordei com essa lei, não acredito que eu selei com meu anel essa lei. Eu deveria ter pensado, eu deveria ter raciocinado que Daniel ele jamais faria o que está nesse decreto. Eu sabia, eu deveria ter colocado minha cabeça para pensar um pouco a Daniel. Infelizmente, cara, eu não posso mais voltar atrás na minha palavra e eu vou ter que te condenar à cova dos leões. E aí, se o teu Deus te livrar, beleza. E aí ele manda os soldados jogam Daniel na cova dos leões. Aí quando é no outro dia, logo cedo, o rei mal consegue dormir, porque ele tinha um carinho e um amor muito especial por aquele rapaz. E ele corre até a entrada da cova dos leões e ele começa a orar meio que sem muita esperança, mas dizendo... Daniel, será que o seu Deus, por acaso, conseguiu te livrar dos leões? Enquanto ele estava ali praticamente sem esperança, ele ouve uma voz lá de dentro da cova, dizendo, ó rei, o meu Deus, ele enviou anjos e ele fechou a boca dos leões e aqui estou eu. E aí o rei diz, então manda tirar direto, chama os soldados, manda tirar Davi rápido da cova dos leões. E eu quero que todos aqueles que fizeram essa lei com má intenção, com segundas intenções, com maldade mesmo no coração, eu quero que você pegue todos esses e os lance na cova dos leões. E a Bíblia diz que os caras nem chegaram no chão e os leões já começaram a devorá-los. Onde eu quero chegar com tudo isso? Muitas vezes a gente fica se perguntando, nós nos perguntamos, até onde vale a pena fazer o que é certo? Até onde vale a pena a gente se esforçar tanto para ser honesto, para ser correto, para falar a verdade? Até onde vale a pena se tantas injustiças acontecem? Injustiças feitas muitas vezes por pessoas maldosas, por pessoas ciumentas, invejosas, vingativas, que quer o que você tem, mas não está disposto a trilhar o caminho que você trilhou. Que quer o teu sucesso, mas não quer o degrau que você teve que subir um a um, até chegar onde você está. São pessoas que ainda estão lá embaixo, quer estar onde você está, mas sem você do lado. Quer de alguma forma te derrubar lá de cima e num único salto chegar lá onde você está, sem trilhar o mesmo caminho que você trilhou. Sem enfrentar as lutas que você enfrentou, sem ter a mão calejada que você já teve, porque a vida nem sempre foi tão fácil assim. Teve muitos caminhos duros a percorrer.
mas pessoas que a gente, infelizmente, nós sempre vamos lidar com pessoas assim e nós nos perguntamos, em meio a injustiças que acontecem, será que vale a pena? Eu quero dizer algo para você. Se você disser, será que vale a pena dizer a verdade se tanta gente não vai acreditar em mim? O conselho que eu te dou é, continue falando a verdade mesmo assim. Você pode perguntar, mas será que vale a pena ajudar tanto se ninguém reconhece? E aí eu te falo, continue ajudando mesmo assim. Às vezes dá aquela sensação de que você está sendo colocado na prateleira. Você com tanto potencial, você com tanta capacidade, você com tanta generosidade, o teu coração tão grande, capaz de acolher e de fazer, de abraçar, de topar, não mede esforços. Mas apesar de você ter tanto talento, tanto carisma, tanto amor, tanta capacidade, apesar de tudo isso, é como se você estivesse sendo colocado na prateleira, como se não estivessem dando o seu devido valor, o reconhecimento, por dar muito mais ouvidos a outras pessoas do que sentar para te ouvir, por se preocupar muito mais com a opinião dos outros que não sabe o que está por trás da sua vida. As pessoas nos veem, mas é como fosse, por exemplo, um espetáculo, né? Um teatro. Tu vai num teatro, você vai assistir um espetáculo e você vê aquela coisa linda, artistas fazendo o seu melhor, e tem artistas super profissionais, super talentosos, que depois da apresentação recebe o aplauso de toda a plateia e as pessoas estão aplaudindo apenas aquele que está ali no palco, naquele momento, mas não sabe nos bastidores o quanto ralou, o quanto se sacrificou, noites sem conseguir dormir direito, mal vendo a família porque era ensaio e mais viagens, todo o sacrifício que está ali nos bastidores, por trás das cortinas, que ninguém vê. Ninguém conhece você, ou quase ninguém conhece você tão bem, você nos bastidores, o que você está fazendo ou o que você fez para chegar aonde você chegou. As pessoas não veem isso. E às vezes a gente se sente como se estivesse sendo colocado de escanteio, sendo assim, cada vez mais para longe. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que viu Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que enviou o anjo para fechar a boca dos leões, para não devorar a Daniel, e no outro dia Daniel saiu ileso, perfeito, ele saiu daquela cova e ele saiu com muito mais honra, com muito mais privilégio, não só diante do rei, agora diante de toda a nação. Esse mesmo Deus que continua sendo o mesmo ontem, continua sendo o mesmo hoje e vai continuar sempre sendo o mesmo Deus. Esse Deus, ele não te esquece, esse Deus, ele não vira a cara para você, mas eu quero te dizer, por causa dele, por causa desse Deus, vale a pena sim, continuar sendo honesto, continuar sendo íntegro, mesmo que a gente não tenha a valorização que gostaríamos de ter das pessoas, mas nós sempre teremos de Deus. E no momento certo, eu tenho certeza que Deus vai te honrar, que Deus vai te levantar, que Deus vai te recompensar. Portas que ainda estão fechadas, eu acredito que elas serão abertas, porque eu creio que eu creio num Deus que é reto, um Deus que é justo, e esse mesmo Deus, ele recompensa a todos aqueles que se esforçam, se dedicam para que também sejam corretos, sejam justos, íntegros, verdadeiros. Continue sendo assim, eu te garanto, vale muito a pena. Queridos, que Deus te abençoe. Foi muito bom ter estado com você no nosso programa, no nosso momento de reflexão. Eu te aguardo na próxima semana para nós estarmos juntos aqui para mais um momento. Não perca, convida outros para estar assistindo. Passa o link para o pessoal nos acompanhar através do YouTube, através do Face ou até mesmo através do site do Conecta Mais TV. Um abraço, Deus abençoe, fica com Deus. Até a próxima semana.